Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente desconfortável? Não falo de um aborrecimento passageiro, nem da fila do banco que demora. Penso num frio que entra pelos ossos, numa solidão que faz eco, na incerteza crua de não saber se o próximo passo vai doer ou libertar. A maioria de nós corre desse sentimento como quem foge de um incêndio. Mas os estoicos antigos, Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, aprenderam a entrar no fogo sem se queimar. Eles descobriram que o desconforto genuíno é a bigorna onde se forja o caráter. Hoje, você e eu vamos caminhar por essa bigorna. Vamos entender por que o conforto excessivo é um veneno suave que paralisa, e por que todo progresso real nasce do atrito, do suor, da renúncia ao quentinho da zona segura. Imagine-se acordando numa tenda fina, em pleno inverno romano, servindo como soldado raso no limes Danúbio. A água da manhã chega gelada, a comida é racionada, o perigo lateja na escuridão. Foi nesse cenário que Marco Aurélio escreveu parte de suas meditações, não em mármore palaciano, mas à luz vacilante de uma lamparina. Ele anotou: o que é suportável à natureza do homem não pode ferir a sua alma. Ou seja, se nossos antepassados resistiram a pestes, fome, guerras, será que não suportamos a ansiedade de uma notificação atrasada? Quando Marco se via exausto, ele repetia a si mesmo que o corpo podia fraquejar, mas a mente era território soberano. Se ele a mantivesse alerta ao propósito, nenhuma adversidade externa venceria sua fortaleza interna. Avance 2 milênios. Você desperta num quarto climatizado, o smartphone vibra antes de o despertador tocar. Há café em cápsulas, streaming infinito, redes sociais que exibem versões brilhantes de vidas alheias. Tudo é projetado para suavizar pontos de atrito. E, paradoxalmente, nunca fomos tão frágeis diante da frustração. Um olhar torto basta para desencadear reações explosivas. Uma crítica anônima fere como lâmina afiada. O conforto crônico tirou a nossa couraça e cortou as asas da ambição profunda, porque grandes feitos exigem sacrifício. Epicteto, um ex-escravo que se tornou filósofo, ensinava aos alunos que o caminho da excelência é áspero. Se tudo fosse fácil, não haveria força em ninguém. Mas atenção, desconforto não é buscar sofrimento inútil, é abraçar desafios significativos, alinhados a valores. A dor vazia torna-se amargura, a dor com sentido vira poder. Veja um atleta olímpico. Ele convive com microlesões, dietas estritas, rotinas monótonas. Por quê? Porque cada gota de suor aponta para um pódio futuro que transcende o hoje. Sêneca costumava jejuar e dormir no chão alguns dias do mês, mesmo sendo riquíssimo, para lembrar-se de que podia perder tudo e ainda assim permanecer inteiro. Era um ensaio da pobreza que vacinava a alma contra o medo da escassez. Qual é o seu ensaio voluntário? Em que área da vida você tem treinado a austeridade para não ser escravo do luxo? Pense no desconforto intelectual. Ler livros densos que ferem o orgulho ao revelar nossa ignorância. Aprender um idioma aos 30 ou 50 anos, tropeçando em sílabas estranhas. A maioria desiste porque a curva do aprendizado humilha. Mas, como dizia Musônio Rufo, mestre de Epicteto, uma mente que se evita provar encontra-se famélica de sabedoria. O que você tem evitado estudar porque teme parecer iniciante demais? A vergonha do começo é o preço do domínio. Se você não suporta ser ruim por um tempo, nunca será excelente por uma vida. Vamos ao desconforto emocional. Relacionamentos significativos exigem conversas que doem. Pedir desculpas, admitir fraquezas, estabelecer limites. Fugir do diálogo duro preserva uma paz artificial que racha por dentro. Marco Aurélio aconselhava:
Se a opinião do outro está correta, aceite-a pacificamente. Se estiver errada, mostre-lhe bondosamente o seu erro. Bondade e firmeza no mesmo ato. Eis treino de coragem afetiva. Hoje, quando algo incomoda, deslizamos para o scroll infinito, soterrando emoções em Reels. Cada fuga digital reforça músculos de covardia. O smartphone é a almofada mais macia da história e a mais perigosa. Desconforto físico, corpo fraco hospeda a mente inquieta. A sabedoria estoica não idolatra músculos, mas exige vigor funcional. Rápidas subidas de escada em vez de elevador, banhos mais frios para lembrar o corpo de quem manda, refeições simples que ensinam prazer na parcimônia. Não é estética vã, é disciplina que respinga em tudo. Acordar cedo, trabalhar com foco, pensar com clareza. Quando domamos o corpo, a mente para de inventar desculpas. Perseu, o herói mítico, não arrancou a cabeça da Medusa antes de ter braços fortes o suficiente para erguer a espada. Desconforto financeiro. Viver abaixo do padrão possível, investir a diferença, sentir a folga mental de não dever favores ao próximo salário. Sêneca advertia que a riqueza é escrava do sábio e senhora do tolo. Quanto mais necessidades artificiais você cria, mais algemas veste. Reduzir compulsões é abrir espaço para a liberdade. Pergunte a si mesmo antes de cada gasto: isso me dá poder ou me vende ilusões? Se a resposta é ilusão, devolva à prateleira. O prazer momentâneo custa anos de arrependimento. Agora transformemos filosofia em ação. Trace um plano de incômodo consciente em 3 camadas. 1. Micro-incômodos diários. Pequenos gestos que lembram o corpo e a mente da sua autoridade. Escolher a fila mais longa. Levantar-se da cadeira a cada 30 minutos. Ficar um dia por semana sem açúcar. 2. Desafios mensais, projetos que geram progresso visível, correr 5 quilômetros sem parar, ler um clássico de 300 páginas, passar 30 dias registrados em diário de gratidão. 3. Missão anual, algo que assuste e inspire, fazer um mochilão minimalista, lançar um livro, aprender a tocar um instrumento e estrear em público. Cada missão é um degrau de autoconhecimento. Mas, cuidado, o caminho do desconforto inclui pausas estratégicas. Um arco tensionado demais arrebenta. Sêneca lembrava que o repouso e o trabalho se fortalecem mutuamente. Incômodo sem repouso vira punição. Repouso sem incômodo vira anestesia. Equilíbrio dinâmico, não conforto permanente. Agende o descanso com a mesma disciplina do esforço. Talvez você pergunte: e se eu falhar, se o incômodo for maior que minha força? Então leia Epicteto outra vez. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Não rotule um tropeço como tragédia. Chame-o de treino. Cada queda indica onde ainda somos frágeis. O fracasso é professor que cobra caro, mas ensina lições inesquecíveis. Marco Aurélio registrou: o impedimento à ação avança a ação. Aquilo que se interpõe torna-se o caminho. O obstáculo é o caminho. Frase que virou mantra de times campeões e empreendedores resilientes, porque traduz o cerne do estoicismo. A vida não atrapalha o seu projeto. Ela é o projeto. Chegamos ao ponto central. Desconforto voluntário hoje previne sofrimento involuntário amanhã. Treinar-se para a escassez prepara-o para crises econômicas. Exercitar paciência em pequenos aborrecimentos fortalece o ânimo contra grandes tragédias. A morte, doença, perda, nada disso é evitável. Mas o impacto que terão sobre você depende de quanto seu espírito já se acostumou a caminhar em terreno pedregoso. Quando a tempestade estoura, quem dorme no sofá macio da conveniência congela de medo. Quem dormiu algumas noites na tenda de campanha ajusta o capuz e segue adiante. Eis o convite.
Escolha hoje algo que lhe traga frio na barriga e calor na alma. Dê o primeiro passo antes que a mente comece a racionalizar a fuga. Escreva a mensagem difícil, desligue as notificações por 24 horas, corra sob chuva fina, recuse a sobremesa que sempre vence, guarde 10% do que ganha antes de gastar o resto. Qualquer ato que enfrente a parte de você que quer hibernar na mediocridade. Registre em diário como se sente antes, durante, depois. Perceba que a ansiedade antecipa mais dor do que a dor real produz. Aos poucos, o cérebro aprende que é seguro ousar, e a coragem vira hábito. Nos minutos finais, recordemos 3 máximas, uma de cada sábio, para carregar nos bolsos. Epicteto. O caminho para a liberdade é aceitar as coisas como elas são e querer que sejam como são. Quando o mundo não obedece a seus caprichos, ajuste seus caprichos ao mundo e use a energia poupada para atuar onde realmente tem poder. Sêneca. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que são difíceis. A dificuldade é muitas vezes um espelho da nossa hesitação. Ataque primeiro, pergunte depois. Marco Aurélio. Lembre-se de quanto mais forte será o espelho da sua mente quando você enfrentar a adversidade com serenidade. Não uma serenidade passiva, mas ativa, que age calmamente mesmo debaixo de granizo. Se você me acompanhou até aqui, já deu o passo mais importante. Ficou em desconforto intelectual por mais de 15 minutos, navegando num mar de ideias que não oferecem recompensas instantâneas. Essa persistência o diferencia da maioria que abandona no primeiro parágrafo. Agora, transforme conhecimento em músculo, escolha seu incômodo, abrace-o com disciplina, torne-o rotina. Daqui a 1 ano, olhe para trás e reconheça o exato dia em que começou a nova engenharia de si mesmo. Talvez seja hoje, e quando o conforto lhe acenar de novo, suave e sedutor, lembre-se, ele mata lentamente, mas com um sorriso acolhedor. Recuse o convite e retorne ao fogo que o forja. Porque é no calor da adversidade que o aço da alma ganha tempera. E essa têmpera, meu amigo, ninguém tira de você.